Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Na última semana foi aprovado o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. E para que a gente possa debater este tema, eu trouxe para você estes dois especialistas que estão aqui comigo hoje. Meu primeiro convidado da semana é o professor Adilson Gonçalves. Professor, obrigado pela presença. Prazer enorme te ter aqui novamente conosco. Tudo bem, Maxwell? Tudo bem, Caio Morel? É sempre um prazer estar com vocês e poder discutir essa, como você sempre diz, essa joia da região que é o Porto de Santos. Sem sombra de dúvida. Meu segundo convidado, pela primeira vez aqui conosco, um expert do assunto também, é o consultor portuário Caio Morel. Caio, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui pela primeira vez conosco no Porto e Negócios. Eu que agradeço, Maxwell, é um prazer estar aqui no Porto e Negócio. É uma iniciativa muito boa do Sistema Santa Cecília, estar com você aqui também com o professor Adilson. Acho que o tema é muito oportuno, né? Como você bem disse, semana passada foi publicado o PDZ de Santos e vamos lá tecer as nossas considerações. Eu, como sempre, muito provocativo, né? E quando eu pensei neste tema para que a gente pudesse debater, francamente, eu pensei em dois lados, se assim eu posso pontuar. O lado acadêmico, teórico de absolutamente tudo isso, e eu não poderia me furtar de chamar o professor Adilson, e o lado operacional do business, do negócio, efetivamente, e o nome que me veio à cabeça foi o nome do Caio. Então, eu quero começar pelo lado didático, o lado efetivamente das condições deste plano que foi apresentado e aprovado para o Porto de Santos. Professor Adilson, se eu poderia explicar o que significa a aprovação de um plano como esse para o maior porto da América Latina? Bom, no caso, esse plano ele foi desenvolvido prevendo um horizonte de 2020 até 2040. E tem algumas soluções bem interessantes, como, por exemplo, a questão da clusterização, se bem que há algumas controvérsias sobre alguns pontos, como é o caso, por exemplo, da operação de granéis na ponta da praia de fertilizantes e outeirinhos, mas a ideia é muito interessante do ponto de vista de aproximação dessas atividades. Agora, tem algumas pendências ainda que não foram abordadas, ao meu ver, adequadamente, que são as questões relativas à expansão, e inclusive com relação à privatização, porque nós estamos fazendo um plano de 20 anos, e estão anunciando uma privatização dentro dos próximos 2 anos. Então, é algo que a gente não sabe até que ponto o que está sendo planejado hoje vai continuar a ser implantado quando houver essa privatização, caso ela ocorra ou haja alguma mudança no modelo atual de gestão do porto. Caio, a gente percebe que existe aí, de alguma maneira, uma visão de crescimento absoluto, principalmente da movimentação de cargas no Porto de Santos. Você acredita que isso possivelmente possa vir a ocorrer de acordo com o que está sendo planejado pelo PDZ que foi aprovado mais recentemente? Eu acho que o PDZ é muito oportuno e eu tenho dois comentários a tecer. O primeiro é que ele está prevendo a expansão, ele tem uma boa melhoria no acesso ferroviário ao porto. Eu acho que isso é um ganho enorme. Também tem toda a questão de evitar os cruzamentos a nível, né? Os cruzamentos a nível eles causam grandes congestionamentos. Essa é uma questão que vai trazer muita melhoria ao porto. E ele, na clusterização, ele abre, vamos dizer, espaço para expansões. Então, eu acho que ele é bem talhado para isso. E com a questão do futuro, eu acho que esse plano ele vai dar mais segurança para, inclusive, a privatização, porque os interessados eles vão ter um game plan, um plano, vamos dizer, de futuro, que obviamente pode ser modificado. Eu acho que isso está bem claro lá no PDZ. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que o planejamento do maior porto da América Latina não é uma tarefa trivial. Eu acho que essa é a primeira frase do PDZ e eu acho que isso é verdade.
E outra coisa que ele coloca é que ele é um trabalho dinâmico, quer dizer, ele pode mudar, ele pode ser transformado conforme as questões vão surgindo. Mas eu acho que ele dá uma boa base de trabalho e eu acho que muitas das coisas que está no PDZ, ela vai acabar sendo implementada e vai ser seguida porque tem muita coisa ali que faz muito sentido. Sim. Então, eu acho que também já estava na hora, desde o último PDZ de 2006, eu acho que foi feito com bastante estudo e, obviamente, não pode deixar todo mundo feliz, mas eu acho que foi um trabalho bem feito e eu acho que uma outra coisa que é muito importante que nós temos agora é uma boa dose de alinhamento entre o Ministério dos Transportes e a Companhia Docas. Eu acho que isso foi um ganho muito grande que a gente teve aí e eu acho que o PDZ é resultado aí dessa dinâmica. Caio, você falou que tem um alinhamento aí, principalmente desses dois órgãos governamentais. Depois eu vou te perguntar se teve um alinhamento com o mercado, porque me parece que tem um debate muito grande nesse sentido. Mas deixa eu voltar lá no professor Adilson, porque eu sei que o pessoal em casa está se perguntando em relação a essa questão da clusterização, professor. Como é que ficou isso no PDZ, né? Você comentou em relação aos terminais de commodities e de grãos aqui na ponta da praia, mas como é que fica isso ao longo do Porto de Santos para que as pessoas em casa tenham esta consciência? Então, inicialmente o que a gente vê é que vai haver um aumento da capacidade do terminal de granéis líquidos da Lemoa, que é aquele primeiro terminal que fica quando você chega em Santos, logo à esquerda, que tem acesso pelo viaduto. Também a ideia é de se juntar todos aqueles terminais que antes eram fragmentados no trecho da Lemoa a Saboó, e ali fazer um grande terminal de containers, seria o quarto grande terminal de containers do Porto de Santos, junto com a BTP, com a Deep World e com a Santos Brasil. Mais adiante, na região de Outeirinhos, a ideia do PDZ é fazer a concentração ali de operação de fertilizantes. E aí há uma controvérsia, porque existe uma legislação municipal, que foi feita em 2013, e que foi questionada pelo governo federal, junto ao Superior Tribunal Federal, que é a DPF 316, que fala que esse tipo de operação seria desconforme, ela não poderia ocorrer. Só que está sendo julgado pelo STF. Então tem essa questão aí, que é uma pendência na questão de Outeirinhos, que é essa concentração de atividades de fertilizantes. Na região ali do Macuco, a concentração de operação de celulose, tá? Também está sendo agora com 2 terminais, o STS 14 e 14A, e na ponta da praia a consolidação da operação de granéis, com o terminal da ADM e o terminal TES lá. E também esse terminal da Ponta da Praia, a operação de granéis, também está, entre aspas, subjúdice por conta dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental que a Prefeitura questionou na sua legislação e foi criada, então, essa DPF pelo governo federal. E tem, por enquanto, só um julgamento monocrático por parte do juiz Lewandowski, né, do ministro Lewandowski, e ainda aguarda uma decisão em plenário. Então, do ponto de vista logístico, é interessante você ter essa concentração de atividades. Inclusive, estão previstas, no caso de Outeirinhos, implantação de uma feira ferroviária. Como dito pelo Caio Morel, uma série de obras que vão ser feitas também para eliminar conflitos rodoviários, tanto na entrada da cidade. Parece que vai começar a andar o projeto do segundo acesso ao porto, do viaduto, que vai eliminar aquele conflito existente ali naquela região. Então, a clusterização, unindo esse incremento do transporte ferroviário, vai seguramente melhorar bastante a capacidade operacional do porto. E alguns desses terminais, inclusive, pretendem trabalhar 100% com ferrovia. E a gente vai passar dos atuais 33% de ferrovias na matriz de transporte do porto para 40%. Então, vai ser um crescimento significativo. A gente ouve um ruído muito grande no mercado de que propriamente o mercado não foi ouvido em relação ao PDZ. Eu tive mais recentemente com algumas associações, até propriamente não só associações do mercado de um modo geral, mercado privado, mas também sindicatos do lado laboral que não foram ouvidos em relação a essa questão do PDZ. Faltou essa aderência efetivamente com o mercado? Como é que você está enxergando isso, cara? Olha, eu não enxergo exatamente assim. Eu acho, como eu falei, ele não pode agradar todo mundo e é uma atividade bastante complexa. Mas houveram apresentações no CAP de Santos, por exemplo, e houveram, vamos dizer, conversas entre empresas e o Ministério dos Transportes. Eu acho que é um trabalho difícil e você tem que tomar decisões. Então, eu acho que se as decisões não agradaram todo mundo, isso é óbvio que vai acontecer.
mas eu acho que houve sim a participação razoável aí, na medida que isso é possível, né, com o Ministério dos Transportes. Professor, o senhor falou em relação à pera ferroviária, né? A pera ferroviária ela vai ser um ponto ali de transposição, principalmente de vagões, e em relação a todo o processo logístico ferroviário. Aonde será implementada essa pera ferroviária, professor? Bom, existem estudos para a margem esquerda, para a margem direita. No caso da margem direita, o que se pensa é ali naquela região de Outeirinhos mesmo, tá? No caso, quem faz toda a parte do estudo de ferrovias dentro da área do porto organizado é a Rumo Portofé. E eles estão fazendo justamente o estudo na expectativa de viabilizar a implantação dessa pera. Uma que foi descartada, que foi pensada anteriormente, foi uma pera ali na região da Ponta da Praia, mas essa aí nem faz parte do estudo do PDZ, porque ali realmente ia ser muito complicado executar uma pera. Então eles adotaram outras soluções. Mas o pessoal está, vamos dizer assim, pensaram bastante, estudaram bastante e estão apresentando propostas interessantes. Como falado por Caio, o que teve de problema ali em fertilizantes foi justamente que para implantar esse cluster, algumas prorrogações de contratos não foram viabilizadas. Então, logicamente, isso não agradou e tanto aos que eram arrendatários quanto à classe laboral que acredita que vai haver uma redução de oferta de empregos. Só que se você olha o PDZ, lá o PDZ fala em criação de 60 a 65 mil empregos. Isso nesse horizonte dos próximos 6 anos. Então, talvez fosse interessante, embora não esteja muito claro lá, esteja firmado, mas não muito claro, que a autoridade portuária explicasse um pouco melhor quais são esses empregos e que empregos são, até para que o mercado se prepare para atender essa demanda. Eu gosto de debater com especialistas, principalmente porque eles têm a percepção do todo. E esse seria o meu próximo questionamento para o Caio, né? Quero entender do Caio como é que isso efetivamente pode ocorrer. E esse vai ser o nosso grande bate-bola do nosso segundo bloco, a questão da empregabilidade. Porto Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta, para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana estamos debatendo em relação ao PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. E eu recebo aqui no Porto Negócios o professor Adilson Gonçalves e o consultor portuário Caio Morel. No último bloco, deixei um questionamento para o Caio em relação a essa questão da empregabilidade, principalmente porque nós sabemos que a cidade de Santos fica com o ônus da operação portuária e, de alguma maneira, ela deve também ter o bônus desta operação portuária. Caio, a gente percebe um aumento vertiginoso no volume de movimentação de carga no PDZ apresentado, mas como é que a gente fomenta também o emprego na nossa região? A gente tem alguns critérios aí que são critérios que preocupam muito, principalmente as pessoas. Automação, né? A automação tira o emprego, não tira o emprego, se a produtividade efetivamente pode, de alguma maneira, contribuir com o emprego e se necessariamente essas obras de infraestrutura também contribuirão para a empregabilidade dentro da nossa região. Bom, Maxwell, eu acho que a questão da empregabilidade ela está conectada com o crescimento do volume. Está previsto um crescimento bastante importante do volume do porto e eu acho que o volume é inegável que ele traz empregabilidade. Também vão estar sendo instalados novos terminais. Esses novos terminais também vão trazer empregabilidade. A questão da automação é uma discussão mundial. Na verdade, o porto ele precisa competir. O porto brasileiro tem que competir a nível mundial. Sim. E se existe uma tendência de automação, nós devemos seguir. Vamos falar aí, por exemplo, quando começou o agronegócio no Brasil, muito se questionava da questão da automação dos campos, da lavoura, etc. E a gente vê que hoje o agronegócio é uma locomotiva, ela está segurando o Brasil, ela está nos fazendo passar por essa crise porque o alimento não para, as pessoas não param de consumir os alimentos. Então, acho que a automação é alguma coisa que deve vir, ela deve ser tratada, vamos dizer, com certo faseamento, mas eu acho que ela só vem a beneficiar.
ela só vem beneficiar porque ela vai trazer maiores volumes ao porto, e o maior volume, as atividades, elas não ocorrem só no porto, elas ocorrem também ao redor. Então, eu acredito que a gente não tem como calcular, não posso lhe dizer que vão ser 60 mil novos empregos, mas eu acho que vai ser um crescimento bastante importante. O aumento, efetivamente, do volume de carga não está associado diretamente ao volume de linhas que nós teremos de navegação aportando no Porto de Santos. Isso não faz total sentido, uma vez que quanto maior o volume de linhas, maior o volume de carga que nós teremos. E a questão do commodities está transformando o Porto de Santos num porto de passagem exclusivamente, sem valor de carga agregado, como é o container, por exemplo? Com certeza, a gente é majoritariamente operador de granéis, tanto granéis líquidos quanto sólidos aqui no Porto de Santos. E, aliás, é o que tem nos mantido dentro de uma condição boa, inclusive até com o aumento da produtividade do porto. Tá? A gente já teve recordes sendo batidos e a expectativa é que a gente, mesmo no meio da pandemia, chegue em valores bastante interessantes. Em contrapartida, a gente teve uma redução também sensível na operação de contêineres. Eu vou te dizer que eu tive uma boa notícia quando eu li o PDZ. Eu vi lá que está em andamento estudo para a implantação de uma zona de processamento de exportação. Está escrito lá no PDZ. Por que eu digo que eu fiquei muito feliz com isso? Porque em 2015 eu fiz uma pesquisa ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a possibilidade de termos aqui na região uma ZPE. E a ZPE, existem 4 critérios dentro da legislação específica que permitem que uma cidade se candidate ou que uma região se candidate a ter uma ZPE. E um desses critérios é a participação do PIB industrial da cidade no PIB total. E Santos se enquadrou. E, além disso, foram feitos estudos anteriores, em 2012 até 2014, estudos feitos pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, ligada à USP, e por uma instituição contratada pelo governo espanhol. Os 2 estudos foram feitos para o governo federal, que apontaram áreas na região metropolitana da Baixada Santista que poderiam abrigar plataformas logísticas. E a mais bem indicada para essa operação foi a área continental de Santos. Então, eles estão estudando a implantação de uma ZPE dentro da autoridade portuária. Para mim, é ótimo, porque eu já tinha divulgado artigos, falado muito sobre isso. E aí você tem o quê? Você tem a possibilidade de agregar, porque faz parte da legislação de ZPE, você trazer produção industrial de alto valor agregado e alta tecnologia. Sim. E aí você vai ter o quê? Você vai ter, uma vez implantada a ZPE ou uma plataforma logística industrial na região, que faz todo sentido do ponto de vista logístico. A indústria próxima do porto, professor? Lógico, no mundo inteiro isso acontece. Aqui no Brasil é que a gente tem, no caso específico de Santos, a indústria toda está no Planalto, a gente não tem indústria aqui. E por que a gente não tem indústria aqui, Maxwell? Por causa das restrições urbanísticas e ambientais. Então você tem na área continental de Santos, em praticamente todas as áreas que foram estudadas com potencial para a implantação desse tipo de atividade, você tem lei municipal que é restritiva, tá? Mas pode ser alterada, inclusive está na fase de revisão agora, provavelmente nós vamos fazer a revisão da lei da área continental. Você tem plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, que prevê uma faixa de amortecimento de 10 quilômetros a partir do sopé da Serra do Mar. E você tem a lei da Mata Atlântica, que praticamente inibe tudo. Só que essas legislações prevêem o Instituto da Declaração de Utilidade Pública, que no caso, pela interferência de leis, na minha visão, somente o governo federal pode fazer. Já que a autoridade portuária está estudando a ZPE, está estudando junto com o governo federal. E aí vamos ver o que vai sair disso. Porque se a gente tiver, por exemplo, vamos supor como foi falado pelo Caio, o PDZ fala em 60 mil empregos que seriam gerados, mas não se há certeza se vão ser gerados. E a questão também da automação, que eventualmente pode reduzir algumas funções, como acontece historicamente. Toda vez que tem uma revolução, algumas funções deixam de existir e surgem novas. Então há necessidade de preparação desse pessoal. E a gente já teve um grande impacto em 93 com a redução brutal de trabalhadores na área portuária, por conta da modernização. Então, se a gente criar essa ZPE, a gente vai estar criando novos empregos, nova economia, novas atividades, carga de mais valor agregado. Então, nesse sentido, eu me sinto otimista em saber que agora estão estudando o ZPE para a Baixada Santista.
Quando a gente fala na questão da automação, eu creio que, evidentemente, o volume de pessoas dentro de um terminal de commodities é muito menor do que em relação a um terminal de containers. E é nesse sentido que, evidentemente, eu sempre tento ser provocativo para que a gente faça a reflexão e para que a gente possa ter valor agregado nas cargas da nossa região, até em virtude da arrecadação, principalmente para o município. O volume de linhas de navegação, não é isso que vai trazer mais carga? Como é que a gente vai ficar em relação a esses grandes cargueiros, né, que estão aportando nos portos do Brasil? Então, Maxwell, como na parte de container, você tem dois universos aí. Você tem o universo de container e você tem o universo de grãos. Na parte de containers, os serviços estão realizados em consórcios. Então, não existem novos operadores para entrar. Mas o que existe são os consórcios empregarem navios de maior tamanho ou aumentar a frequência de escala no porto. A questão do navio de maior tamanho, ele traz economia de escala, mas ele vai precisar de um tema que não está tratado no PDZ, que é a questão do aprofundamento do canal. Sim. Essa é uma questão vital para o Porto de Santos. Posso dar um recorte, Caio, nesse momento, porque eu creio que é importante. Não está a mudança também de mindset, principalmente desses terminais, para que deixem de ser zona de armazenamento em zona primária, né, para que sejam zonas de movimentação de carga, ou seja, não vai precisar ter velocidade, uma vez que você vai ter grandes navios com mil e mil teus aportando nos portos de Santos e dos portos do Brasil também? Olha, Maxwell, o terminal de container ele é projetado para fazer o serviço completo. One-stop shop. Então, o comprimento do cais ele requer uma certa retaguarda. Então, é projetado uma retaguarda que você possa armazenar todos os contêineres durante um certo tempo, que é chamado dwell time. O dwell time de Santos, do Porto de Santos, ele é mais ou menos 10 dias para importação e 7 dias para exportação. E os terminais estão projetados para arcar com esse período de armazenagem. Então, eu não vejo isso como um problema. O que realmente é importante é você ter bom fluxo de entrada e saída rodoviária. Porque se você resolver o problema do acesso aquaviário, você tem que ter uma boa expedição do acesso terrestre. Não falta um gate público dentro desse processo? Não, os terminais têm os seus gates. O que realmente vai ajudar bastante é o transporte ferroviário. Ali na margem direita, esse projeto de aumento da capacidade ferroviária, ela vai desafogar o acesso e vai tornar, vamos dizer, o fluxo mais fácil para os terminais de contêineres. Então, na margem esquerda, a coisa já ficou muito melhorada com aquela obra da perimetral. Ela desafogou bastante, a gente não tem mais ouvido falar em grandes congestionamentos. Então, eu acho que as coisas estão bem desenhadas. O que realmente não tem ainda um planejamento e uma dotação orçamentária é a questão do aprofundamento. A gente conhece uma série de portos aí espalhados pelo mundo. Eu tive a oportunidade de ler o PDZ também. Fiquei bastante contente com uma série de coisas que eu vi no PDZ, mas eu senti falta, particularmente, de um gate público. Eu acho que esse gate público deveria ser em São Paulo. Eu acho que o Porto de Santos deveria subir a serra, né? Eu acho que a gente deveria ter um Maslak Plaza aqui, como a gente conhece no Porto de Rotterdam, por exemplo, no topo da serra, né? Onde ele pudesse fazer todo o regramento de motivação ao Porto de Santos, para que a gente evitasse congestionamentos, principalmente no nosso porto. Professor, o senhor acredita que isso também é algo que faltou dentro do PDZ ou o gate público pode ser algo descartado dentro desse processo? Na verdade, se a gente prevê um crescimento operacional do porto, essa solução ela é importante e necessária. O que a autoridade portuária tem feito nesse meio tempo? Quer dizer, com os recursos que ela dispõe? Melhorar o regramento de acesso. Então, eles já conseguiram fazer isso com os granéis sólidos, estão estudando agora os granéis líquidos e o próximo passo é com os containers. Então, mas se a gente for analisar outros portos, principalmente nos Estados Unidos e também em outros lugares, você tem essa questão realmente, você tem pontos de concentração de carga distantes do porto, conectados com o porto, e essa carga só chega, ou o caminhão só vai buscar, quando já tem a confirmação de que o local está livre, com acesso disponível para não haver problema de agendamento. Então, qualquer coisa que você fizer para melhorar a logística de acesso ao porto, que tem suas dificuldades, a acessibilidade ao porto é complexa, a gente precisaria ter ampliação do acesso rodoviário, a parte da área continental de Guarujá também tem um potencial de melhoria,
E se você melhorar os acessos rodoviários e ferroviários, lá também ajuda. Se você trouxer produção para próximo ao porto, você pode implantar, inclusive, transporte hidroviário, que hoje não faz sentido o transporte hidroviário se for só mais uma perna no processo logístico. Então, existe uma série de iniciativas que podem ser tomadas, e por isso que eu te falo que essa ideia de incluir o estudo da ZPE no processo me anima bastante, porque pode permitir que a área continental seja efetivamente utilizada para ampliar a capacidade operacional do porto, gerando nova economia e novos empregos. Sem sombra de dúvida, e me parece que esses 60 mil empregos estão relacionados ou abordando esses temas que a gente está debatendo aqui no Porto e Negócios. A gente acompanhou principalmente o relatório do TCU, que fala objetivamente em relação a essa questão da competitividade, né, das TUPs com os portos organizados. E fala também em 17% de ociosidade no Porto de Santos. Esse novo PDZ, ele desmistifica, ele acaba efetivamente com esta possibilidade de ociosidade no Porto de Santos, dando a possibilidade de novas concessões e principalmente para atrair a iniciativa privada para dentro do Porto de Santos, Caio? Olha, eu acho que sim. Eu acho que ele com a organização em clusters, ele tá, vamos dizer, definindo novas áreas. Nós provavelmente vamos ter mais licitações. Tem toda aquela área do terminal da Libra, tem os terminais de grãos aí que vão de fertilizantes. Então, eu acho que, de uma certa forma, sim. E a gente não pode esquecer também que Santos tem uma grande área de expansão, que ficou fora da área do porto organizado, da poligonal. Então, eu acho que temos aí um futuro bastante desafiador aí pela frente. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Como você bem percebeu, nós trouxemos aí uma série de pontos importantes em relação ao plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. Eu, Maxwell, como sempre digo, gostaria que se chamasse plano de zoneamento e desenvolvimento. Primeiro a gente faz o zoneamento, depois a gente desenvolve, porque efetivamente nós tratarmos desenvolvimento para zoneamento. Professor, muito obrigado pela presença aqui conosco. Sempre bom te ter aqui, trazendo informações extremamente lúcidas e de qualidade para a nossa audiência. Mais uma vez, grato, Maxwell, grato também ao Caio Morel. Foi um prazer estar com vocês e discutindo assuntos de interesse regional e nacional. Caio, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Espero francamente ter mais oportunidades juntamente com você, porque você é um profundo conhecedor do tema e eu quero crer que esta oportunidade faz com que a gente leve, principalmente para a sociedade, o conhecimento do que é a operação portuária e o negócio portuário. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, Caio. Obrigado a você, Maxwell. Obrigado aí pela qualificação. E foi muito bom estar aqui com o Adilson hoje. Aprendi mais algumas coisas. A gente está sempre aprendendo. E foi um prazer estar aqui com essa conversa tão qualificada. Como você bem sabe, como eu sempre digo, o porto não para. O porto é negócio. Mas sem negócio, o porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.